gente. Hoje aqui no Franca em Foco, eu tenho um grande prazer de estar conversando com essa pessoa tão especial, grande médico, Dr. Nilson Salomão, que hoje ele ocupa o cargo de diretor de desenvolvimento da Unimed, Federação das Unimedes do Norte e Nordeste. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. 17 Unimedes estão nessa federação. Obrigada, né, por você estar aqui. Um grande prazer estar com você, Nilson. Obrigado por ter feito esse convite. Você sabe que eu adoro você e estar com você é um prazer sempre. Há anos. Há anos, né, Flávia? É verdade. Ô, Nilson, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você está vendo esse momento que a gente está passando de pandemia, né? A pandemia é uma coisa nova para nós, né? A gente já conhecia pandemias de história, basicamente, né? E a gente está vivendo hoje essa pandemia. É um problema que afeta o mundo inteiro. A grande dúvida que todo mundo tem é como tratar esse bicho, né? Então, na realidade, nós sabemos muito pouco ainda. Os esforços estão sendo enormes no mundo inteiro. O Brasil, infelizmente, politizou a pandemia, não poderia ter politizado, eu acho. Infelizmente. Infelizmente, politizou a pandemia e isso não foi bom. Isso não é bom para a ciência. Como médico, o que eu posso dizer é o seguinte: sabemos pouco, existe muito esforço. A vacina vai ser a solução, pouco provável que alguma coisa antes disso ocorra. Em relação a essa história de que remédio que eu tomo, que eu não devo fazer, escute o seu médico. Devo fazer exame, tenho que fazer teste? Escute o seu médico. Tenha confiança que ele vai fazer o que ele faz por ele mesmo com seus clientes. Claro, eu acho isso fundamental. A gente tem uma mania de ouvir a comadre, compadre. Eu nunca vi tanta gente dando receita na minha vida, né? E nós médicos temos uma dúvida enorme em relação a como tratar, o que devemos fazer. Então, sério, né? É muito sério. Tem gente que não tem dúvida nenhuma. Gente que não tem dúvida nenhuma sempre me preocupa um pouco. Mas, de qualquer maneira, escutem o médico. Eu acho isso fundamental para que a gente não tome remédio desnecessário, não caia em efeitos colaterais que podem ser perigosos. E o médico vai saber pesar qual é a hora exata de tomar o remédio ou não. Ele está preparado para isso, embora o conhecimento científico seja realmente muito pouco. E os cuidados? Como é que você vê esse outro lado? Eu acho a coisa mais importante disso tudo é isso mesmo, é você se prevenir contra o vírus, né? É fundamental os hábitos de higiene, isso é fundamental. Nós moramos numa cidade que nós temos 100% da população que tem água encanada e esgoto em casa, isso é um privilégio enorme, enorme. E nós temos condição de ter uma estrutura realmente sanitária interessante. Lavem as mãos, o vírus morre com água e sabão, o detergente mata o bicho e o álcool gel mata o bicho. Use máscara. Se tiver que sair à rua, saia, faça suas coisas com todo cuidado, toque o mínimo possível nas coisas e procure, assim que terminar o seu afazer, lave as mãos, passe álcool, faça a higiene adequada. É o que funciona melhor e é o que a gente tem como arma ainda, se prevenir. Quer dizer que se prevenir é o que a gente precisa realmente fazer nesse momento. Nesse momento é isso. Existe um grupo de risco que tem um risco maior, é óbvio, pacientes mais idosos, diabéticos, hipertensos, tem risco maior, cardiopatas. Mas se você imaginar que todo mundo tomando devido cuidado, as pessoas ainda assim vão ter contato com o vírus. E a maior parte, a grande parte das pessoas que têm contato com o vírus nem vão saber que tiveram contato com o vírus. E a hora que você cria essa barreira imunológica na própria população, você protege, na realidade, as pessoas que têm risco maior. Então, as pessoas mais jovens, que às vezes não têm medo, né? E dizem, eu não tenho medo, que se eu pegar não vai acontecer nada, precisa entender que ela pode ser um agente transmissor da doença. Exatamente. E tomar todo o cuidado, como o idoso. Quer dizer, o cuidado é uma proteção para ela e também para as outras pessoas que convivem com ela. A gente precisa pensar no outro. A gente precisa pensar no outro. E você... já que nós estamos falando de prevenção, eu sei que você é um grande
estudioso, adepto da medicina preventiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a medicina preventiva, Nilson. Hoje em dia, quando se fala em medicina preventiva, todo mundo pensa, né? Como é que eu vou fazer exercício, como eu vou comer e tal. A medicina preventiva é muito bem ampla, tem um leque enorme para a gente pensar. Existem 3 formas de fazer prevenção: primária, secundária e terciária. Primária é a vacinação, coisa que o Brasil dá um show no mundo, na realidade, né? O Brasil é um dos países que melhor vacina seus habitantes. Olha que interessante. É muito interessante. Muito bom saber disso, né? Nós somos realmente especialistas nisso. Vacinação é uma prevenção primária muito importante. Sigam o calendário de vacinação adequado, ele realmente é muito importante. Essa é a medicina preventiva talvez mais séria que a gente faz. Ainda dentro da medicina preventiva primária, a gente leva em consideração um indivíduo normal, que não tem doença. Então, um indivíduo que tem que se cuidar para que não ganhe peso, para que ele não fume demais, para que ele não beba, não fumar de jeito nenhum, mas que ele não beba demais, que ele faça atividade física, que tenha alimentação adequada. Então, um indivíduo saudável se prevenindo contra várias doenças. Entendi. Essa é a prevenção Essa é a primária. Ele é o cuidado básico que ele antes precisa de ficar ter. Doente. A secundária, o indivíduo já tem doenças que são fatores de risco. Uhum. Então, ele, por exemplo, ele é obeso, hipertenso, diabético, tem colesterol alto, faz uma alimentação ruim, sedentário. Então, o que ele tem? Ele já tem problemas. Entendi. E ele tem que fazer uma prevenção para evitar as complicações dessas doenças, certo? Uhum. Quais são as complicações dessa doença? AVC e infarto, principalmente. Sim. Então, ele tem que tentar evitar isso. Ele tem que se transformar numa outra pessoa com hábitos diferentes para evitar as complicações das doenças que ele já pode ter. Quer dizer, ele tem que estar atento, tomando medicamentos, a indicação, indo em médico adequadamente, etc. Então isso é importante. E a prevenção terciária, que é aquele indivíduo que tem um diabetes, que já infartou. Então ele já teve uma complicação, ou já teve um derrame. E aí ele vai se cuidar para não ter novamente nova complicação. Entendi. Então essa é a prevenção terciária, é quando você pega um grupo de pacientes já com problemas, que já tiveram complicações, e você então passa a cuidar desse grupo especificamente. Isso já implica no gerenciamento das doenças crônicas, que é muito importante também e deve ser pensado futuramente no seu mandato. Se Deus quiser. E como é que você enxerga hoje, em Franca, a medicina preventiva? Em que passos que avançou, ainda tem muito a avançar? É quase que uma visão geral do sudeste todo nosso, né? Nós moramos numa cidade que faz prevenção primária muito bem feita. Nós temos água e esgoto em todas as casas, nós temos vacinação, nós temos unidades básicas de saúde bem distribuídas que dão assistência à população. Basicamente é uma cidade onde ninguém fica sem atendimento médico. Você tem, às vezes, a reclamação da forma do atendimento, mas ninguém fica sem atendimento. De maneira que a gente consegue dar uma prevenção primária de uma forma adequada dentro daquilo que é possível a um governo. Mas, basicamente, a prevenção primária tem que ser pensada no indivíduo. É a responsabilidade de cada um tem que ter consigo mesmo e com os outros, com a sociedade. Quer dizer, é um trabalho de conscientização primeiro. De conscientização. Então não adianta jogar nas costas de um prefeito ou de uma secretaria de saúde para que se faça a prevenção primária. A prevenção primária que o serviço público faz é bem feita, é vacinação e orientação. Fundamentalmente depende de cada um, depende do indivíduo. E é uma coisa interessante a gente pensar dessa forma, mas nós pagamos impostos, e é com os impostos que se pagam que é feito saúde pública. Quem fuma tem mais chances de ter câncer de pulmão. Quando ele tem um câncer de pulmão, o tratamento fica extremamente caro, ele está dando um custo para toda a população, e a gente às vezes não enxerga dessa forma. Então a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se cuidar para ela não dar despesa extra, ou pelo menos onera todo o sistema de saúde. Todo o sistema de saúde. Então esse é um lado muito importante que a gente tem que sempre enfatizar. O indivíduo é responsável pelo autocuidado dele. E isso implica em dizer, eu tenho autoestima e eu quero ter uma qualidade de vida boa. Nossa, muito legal, Nilson. Bom, para finalizar, qual a dica que você deixa aí para a nossa população em relação à saúde? Eu acho que fundamentalmente é isso. A gente precisa autocuidado sempre. E são coisas muito interessantes quando a gente percebe que não é tão difícil assim. Então, se tem no consultório, por exemplo,
E a gente tem muito isso, viu? Isso é uma coisa comum. Você tem uma pessoa de 40 anos de idade que é diabético, que tem um colesterol alto, que é hipertenso e é obeso. Esse é um quadro muito já clássico. É complicado mesmo. A gente chama isso de síndrome metabólica, né? Que realmente é uma síndrome onde você tem essas alterações em conjunto. E você tem um outro indivíduo que faz tudo correto. Ele é magro, ele faz exercício, ele não tem doença nenhuma. E você pergunta qual a orientação que você dá para cada um, e a orientação é a mesma. Isso é muito interessante, né? Porque você fala, quem tem doença, quem está obeso, quem está acima do peso, quem está hipertenso, quem está diabético, o que tem que fazer? Tem que fazer tudo correto. Alimentação adequada, atividade física, perder peso, etc. Que é a mesma coisa que o indivíduo saudável, que não tem nada, precisa fazer. Então, o que a gente precisa estar atento é para isso. Depende muito, na realidade, de cada um. De cada um. Cada pessoa tem que fazer a sua parte bem feita e, se possível, orientar as pessoas para que se mude o hábito realmente. Mude um hábito, você vai mudando aos poucos. Cada vez que você conseguir mudar um, você se propõe a mudar outro. E a gente acaba chegando no ponto ideal. Muito bom, Nilcinho, te agradeço muito e quero dizer assim que eu realmente acredito na medicina preventiva. Além dela ser mais barata, ela é mais efetiva. Muito mais efetiva, não tenho a menor dúvida disso. Obrigada.